Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa aula sobre as bandas de Bollinger. A gente vai fazer um aparato, né, explicar a base dessa banda, de como é que a gente está usando ela dentro da estratégia RV, de quanto é importante você entender esse indicador para que ele possa ser confluência com as análises que nós vamos fazer dentro da estratégia RV. Tá? Hoje eu vou dar um aparato um pouco mais profundo, explicando de onde veio a banda de Bollinger, quem foi que criou ela, qual é o objetivo dela, e aí a gente vai partir para outra fase de identificar e colocar ela dentro da IQOPT e o segundo ponto, né, de como ela vai ser uma das nossas confluências dentro da estratégia RV, ok? Pois vamos lá. Primeiro vamos começar falando aqui de onde surgiu a banda de Borg, né? Quem é, quem criou, como é que funciona, quais são os seus objetivos. A banda de Borg ela foi criada aí por John Bollinger, né? Que é o dono, né, o criador, o proprietário dessas bandas de Borg, uma dos indicadores mais utilizados hoje com os traders. O objetivo dela é, como se você já conhece suporte e resistência, dá a impressão que é um suporte, uma resistência móvel, né? Porque o suporte ou a resistência fica na parte de cima é, analisando se o gráfico vai romper, né, alguma resistência, e o suporte fica na parte de baixo analisando se ele vai romper um suporte. Já a banda de Bollinger é como se andasse junto com o gráfico, né, estipulando os limites de alta e os limites de baixa. John Bollinger, né, nos seus estudos, descobriu que havia possibilidade de analisar de 10, 5, 20, os 20 últimos candles, por exemplo, e ver o comportamento deles, não futuro, né, mas conseguindo prever o toque nas extremidades de quando o preço está muito baixo, de quando o preço está muito alto. O que ele utiliza para esse cálculo, para que você consiga ter o desenho da banda de Bohr? O que ele utiliza é quanto de distância você tem do desvio padrão. Quem não conhece desvio padrão é lá da parte de estatística, num cálculo aí que você consegue medir qual basicamente qual o preço médio que está acontecendo entre aquela movimentação gráfica e depois você estabelece dois desvios padrão para cima, dois desvio padrão para baixo, ou um desvio para cima, um para baixo, ou alguns utilizam de 2.5, outros utilizam de até 3. Ou seja, o desvio padrão, eu vou tentar desenhar aqui para vocês para ficar mais explicado. Olha que bacana. Gosto de utilizar muito a questão do desenho, todo mundo já me conhece nesse ponto, mas eu vou desenhar aqui para vocês terem uma ideia. É como se fosse isso aqui, né? Qual o preço médio ou aquilo que está acontecendo nesse exato momento? Está aqui estabelecido. Onde é que as extremidades da banda de Borg inferior e exterior, né? A parte de cima, ela é estabelecida da distância da banda de Borg, do desvio padrão para baixo, do desvio padrão para cima. E através desse cálculo que, que é feito, ele consegue calcular qual que é o desvio padrão que está acontecendo lá na alta, qual que é o desvio padrão que está acontecendo aqui na baixa. Só que não é em linha reta, né? É em movimentação gráfica. Então, se você for avaliar mesmo, o movimento que é feito na hora que tem uma banda de Borg é o seguinte: o desvio padrão ele se comporta, né? Tem lá o seu comportamento, vou diminuir aqui o tamanho para ficar mais fácil. Ó, tem o comportamento de desvio padrão, a média móvel se movimentando e dando a direção do gráfico. E como é que é feito a banda de Borg? A banda de Borg é feita através da quantidade de desvio padrão que a gente vai estabelecer lá no indicador. Então, ou ele vai ser 2 para cima, então ele vai calcular aqui, ó, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, sempre nessa direção, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. Estabelecido essa distância, que é que a banda de Borg faz, a gente consegue identificar no movimento, que coincidentemente acaba sendo o mesmo que
está aparecendo com desvio, né? Mas ele tem as extremidades dele acontecendo, ó. E a banda de Boric vai se formando e vai formando. Essa é a parte exterior, né? Mas ele anda. Só errei aqui um pouquinho, né, gente? Deixa eu só apagar. Eu vou apagar, voltar. Ele voltou toda a minha banda. Mas vamos lá de novo, ó. Ele faz o mesmo movimento, né? Vamos tentar fazer uma coisa muito parecida, mas sempre com a distância dos dois, para não sair nada diferente. Embaixo, da mesma forma, o movimento acontece com a mesma distância, por exemplo, com o mesmo movimento, né? Fiz muito direitinho, mas vocês estão entendendo a lógica? Ok. E assim eu tenho estabelecido a banda de Bore. Acredito que essa aqui é a explicação bem clássica e vai ajudar você bastante nas horas que a gente tiver a análise. Aí a pergunta é, Juarez, como é que a banda de Borg pode fazer parte da estratégia RV? Um dos indicadores que nós utilizamos dentro da estratégia RV é a banda de Borg. E onde vai ser a nossa entrada? Sempre buscando, deixa anotado aqui, ó, sempre buscando as extremidades. Quando estivermos operando banda de Borg, possivelmente o movimento clássico que você vai ver numa baixa ou numa alta é essa aqui, ó. Ou você vai ver este movimento acontecendo e os candles, né? O que são os candles? São as velas, né, da operação. Nesse caso é vermelha, queda, né? E os candles vão estar empurrando a banda de Bollinger. Ok? Essa é a primeira confluência característica da estratégia RV. Ou vai estar neste movimento, ou você vai encontrar ele neste movimento, empurrando banda de Boric numa alta, né? Vou colocar mais uma vela perdida aqui no meio. Ok? Então, confluência da banda de Boric. Ela sempre estará sendo empurrada na estratégia RV, tanto para alta como para baixa. Eu dei hoje agora uma explicação de onde veio a banda de Boric, qual o objetivo. Qual o objetivo? Se ela está na extremidade de baixa ou está na extremidade de alta, a gente vai buscar uma reversão, tá bom? Se ela está lateralizada, não vai ser um processo que nós iremos utilizar. Mas o que nós iremos usar em confluência é essa. Banda de Boric está sendo empurrada, é dessa forma que a gente vai se comunicar. A banda de Boric está sendo empurrada para entrar na estratégia RV? Sim, faz parte de uma confluência. Para alta e para baixa. A banda de Boric está sendo empurrada pelas velas? Sim. Então ela já é uma confluência da estratégia RV. Mas, Juarez, qual é o cadastro da banda de Borg para a estratégia RV? A gente vai colocar ela aqui. É importante que você entenda a base, né? Porque quanto mais você conhece a base, mais assertividade você tem nas operações. Eu vou entregar um movimento clássico que acontece na estratégia RV, e se você souber fazer essa leitura e conseguir identificar isso na hora da estratégia, ajuda. Ela não é uma das confluências, mas se você conseguir visualizar, você tem uma confluência a mais de operação. Vou mostrar aqui para você. A banda de Borg começou a acontecer, ó. Vou botar um quadro aqui. Legal. A banda de Borg começou a acontecer. Vamos desenhar ela, tá? Você tem ela em movimento assim, né? Legal. E na parte de baixo, vou ter a parte do meio, né? Eu estou colocando aqui a parte do meio, que é praticamente igual. E a parte de baixo. Presta atenção. O que você pode buscar de confluência? Inclusive, é uma das estratégias que foi muito vendida no mercado e a gente só operou dessa forma. Mas a estratégia é a seguinte: se você, eu vou colocar os candles em uma cor só, mas você vai entender o movimento que é para baixo ou para cima, tá bom? Se houver, opa, deixa eu voltar aqui. Se houver uma movimentação gráfica desta forma, onde os candles se movimentam, tocam na banda de Bollinger, depois ele começa a fazer movimento, rompe e desvia o padrão, toca na banda de baixo, aí ele faz o movimento novamente, rompeu e começou a buscar a banda de Bollinger dentro da característica que nós estamos falando. Qual a característica? Está empurrando a banda de Bollinger. Tem uma teoria que diz o seguinte, é um plus para você. Quando há um toque na banda de Bollinger
rompimento do desvio, segundo toque na banda de Borg. Se houver o terceiro toque na banda de Borg, a operação é de reversão, tá? Isso é uma teoria clássica para quem já acompanha o mercado de opções binárias. Mas é algo que você pode enxergar na hora da entrada da estratégia e ver que pode confluir para você conseguir fazer uma operação bem sucedida. É um critério para a entrada? Não. Mas pode ser uma confluência se você conseguir identificar isso. Mas qual é a real confluência nossa? É a banda de Borg que está sendo empurrada pelas velas antes da virada de hora. É uma das confluências que nós iremos trabalhar. Vamos mostrar isso no gráfico? Eu vou abrir aqui o gráfico. Aqui está aqui Option, ok? E vou ensinar como é que você configura a banda de Borg para a nossa estratégia. A configuração da banda de Borg é a seguinte. Você vai aqui nos indicadores, nos indicadores, popular, bandas de Borg. Existem vários indicadores. Alguns alunos meus usam fractal, usam McKenzie, usam as médias móveis, usam o oscilador estocástico, usa o Alligator. Então tem muitos indicadores que você pode estudar e aprender um pouco mais. Mas a nossa análise ela vai ser limpa, com apenas dois indicadores, uma análise gráfica e uma análise de mercado. Tá bom? São esses pontos que nós iremos trabalhar. Bandas de Bollinger. Okay? Configuração que você irá utilizar. Período de 20, porque ele vai fazer a análise das últimas 20 velas. Qual o valor do desvio padrão que eu quero de distância das bandas de Borg, tanto a de cima, superior ou a inferior? Eu quero uma distância de 2,5. Eu estou explicando assim detalhadamente para você porque isso nunca me explicaram, tá bom? Só falaram, ó, coloca o número 20 aqui e o 2,5. E aí você, com o entendimento, fica mais fácil para a questão das análises. Período 20, o que quer dizer período 20? Ele está analisando as últimas 20 velas para determinar o desvio padrão, ok? Como é que é o desvio padrão? Na própria calculadora matemática, científica faz esse tipo de coisa. Você colocaria os últimos 20 fechamentos de alta, os últimos 20 fechamentos de baixa, tiraria uma média e faria o cálculo do desvio padrão. Ele vai dar o desvio padrão, ele vai começar a fazer aquela linha do meio, tá bom? Vai começar a desenhar a linha do meio. Depois que ele desenhar a linha do meio, ele vai dar a distância de 2,5 para cima e de 2,5 para baixo, tá ok? Então é só aplicar as cores. Depois, se você quiser definir as cores, fique à vontade, tá bom? Isso é de cada um. Mas eu utilizo as cores padrões. Então ele está fazendo o desvio padrão. Está calculando as últimas 20 velas. Aí quando entra uma vela ele muda o cálculo, por isso que as distâncias e os movimentos começam a ser diferentes. Então qual a distância desse desvio aqui para o de cima? 2,5 desvios padrões. O que quer dizer? Se o desvio padrão é 0,98724, ele vai fazer vezes 2,5 para chegar lá no 0,98779. E aqui ao contrário, para baixo, da mesma forma. E assim ele vai desenhando o desvio, a banda de Borg. Tá? Deixa eu ver se tem aquela teoria que eu acabei de falar para vocês. Teoria muito utilizada anteriormente por alguns traders. Deixa eu ver algo parecido aqui. Sempre tem que estar rompendo, né? Então, tem que achar bem a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Vamos lá. Tá. Na de 2,5 é muito difícil achar, porque você pode ter alguns trades que utilizam a configuração de 2, outros trades que utilizam a configuração de 2,5 e outros que utilizam 3,0, tá? Se fosse a de 2, possivelmente aqui já teria tocado, ó. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Possivelmente aqui já haveria sido tocado, né? Porque o desvio ia estar um pouquinho mais perto. O segundo toque ia estar tocando aqui, que é o rompimento. Ele romper aqui novamente. Aí o terceiro toque seria aqui, com 5 minutos para baixo. Então essa era a teoria que era utilizada. Não é que nós iremos utilizar. O que nós iremos visualizar é, colocou a banda de Bollinger, o que é que você vai procurar numa estratégia RV? Se for virada de hora, vamos ver se tem alguma virada de hora.
que a gente vai classificar. Hoje está tendo muita zona vermelha, mas eu vou tentar achar aqui uma virada onde aconteceu essa indicação. Deixa eu ver se eu tenho no... Deixa eu fechar os pares, que eles já vão abrir com a minha configuração da banda. Toda vez que você colocar a banda, né, ela já vai ficar configurada. Se abrir um par, ele já vem com a banda de Borg. Vamos ver se no EuroSD nós tivemos algo parecido para análise. Teve a entrada agora do meio-dia. Quero verificar se teve alguma. Sempre para 1 minuto, tá, gente? Às vezes o gráfico ele vem configurado para 5 segundos, aí você só faz a correção. Vamos olhar. Horário de meio-dia, teve, não. Horário das 11, não. Das 9, não. Vou pegar um bom horário. Pronto, horário das 7 horas. Olha só, horário das 7 horas teve a característica que a gente comentou? Sim, banda de Boring. Bora lá. Banda de Boring está sendo empurrada, empurrada, inclusive estourada. A entrada das 7 horas foi aqui e aí aconteceu 5 minutos de reversão. Estratégia RV. Tem todas as características da estratégia RV. Aqui você só está verificando uma que é a banda de Borg. Nas próximas aulas a gente vai falar individualmente de cada uma e depois a gente vai juntar elas, né, dentro das confluências que nós queremos trabalhar para que você possa entender e aplicar cada indicador e fazer a estratégia EV acontecer. Nas próximas aulas ou na aula final da confluência, eu vou explicar como é que a gente faz a leitura, né? Por isso é importante que você veja e reveja essa aula se você não entendeu o banda de Borg, porque quando nós estivermos falando, você precisa já estar ciente dos termos, de como funciona. Qual o maior termo utilizado com o indicador da banda de Borg? A banda de Borg está sendo empurrada? O que está sendo empurrada? Os candles estão empurrando uma das extremidades, ou de baixa ou de alta, ok? Então essa vai ser a configuração que nós iremos trabalhar dentro da estratégia V com a banda de Borg. Espero que você tenha aprendido. Se não aprendeu, volte esse vídeo novamente, reveja e eu te espero até a próxima aula. Um forte abraço.